Boa tarde, pessoal. Esperar o pessoal entrar. Se você está entrando aqui, primeira vez nesse canal, te convido a estar seguindo aqui o canal Evangelho do Reino. É só clicar nessa setinha aqui. Nesse canal, a gente fala sobre o reino dos céus, reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu também faço orações. Nós fazemos orações, né? Todos nós aqui unidos, por qualquer causa, qualquer coisa que você possa estar passando, necessitando. E trazemos a palavra de Deus pura, né? Nesse tempo de confusão teológica, de tanta confusão que nós vamos até mesmo no nosso meio, né? Doutrinário. Então, aqui eu estou sempre trazendo a palavra de Deus à luz do que o Senhor já nos entregou, né? Sem adição, que isso é fundamental nesse tempo. Né? Se você puder também estar compartilhando essa live com alguém, né? Mandando um aviãozinho. Se também puder estar apertando o coraçãozinho. O coraçãozinho é você dizendo aqui para o Instagram que essa live é relevante e ele vai entregar essa live para mais pessoas. E o objetivo aqui é que essa palavra possa chegar aos corações, possa chegar a alguém que está necessitando ouvir uma palavra do nosso Senhor, necessitando ouvir as Escrituras, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, o que a gente vê muito nos púlpitos não são as Escrituras. Nós não ouvimos mais. É difícil você ver uma exposição, né, do texto, e quando ela é feita, muitas vezes ela é até feita hermeneuticamente incorreta, ela é exegeticamente incorreta. E o que isso traz, né, na saúde do cristão, na saúde espiritual do cristão, muitos não sabem, muitos não têm consciência. Né? Então, é importante a gente estar trazendo a palavra de Deus pura, a palavra de Deus límpida, para que você possa ter o discernimento de estar recebendo ela no seu coração e que ela possa fazer o que ela veio fazer. Né? A palavra de Deus, ela vem para nos curar, ela vem para nos trazer discernimento do certo e do errado, ela vem para nos convencer que somos pecadores, convencer de quanto estamos afastados de Deus, o quanto que a humanidade necessita de Deus. Né? E, infelizmente, hoje em dia, nós não vemos muito isso nas igrejas, isso tem sido um assunto até deixado de lado, a questão do arrependimento, quase não é dito, quase não é falado sobre esse assunto. E acho que a gente vê muito que não está sendo pregado o evangelho, que é o evangelho que salva. Né? Não existe salvação sem um caminho de entrega, de arrependimento, um caminho de realmente ouvir a palavra de Deus. Né? Se você não ouve a palavra de Deus, né, Paulo falava isso, né, nós temos que pregar a palavra de Deus. Ela é o evangelho que tem poder, não sou eu que tenho poder, não é um pastor, não é ninguém. O único poder que existe está em Cristo, está no nosso Senhor Jesus. E ele nos entregou através da sua palavra. Né? E a gente vendo a palavra sendo tão negligenciada nesses tempos, ela não é algo que é respeitado, né? É algo que é passado, né? Com sabedoria de Deus. Né? Infelizmente, nós vemos muito entrando também nas igrejas, é a sabedoria humana. Nós queremos colocar a nossa sabedoria, que é finita, que é uma sabedoria que é limitada a quem nós somos, à frente da sabedoria divina, que eu vou até trazer hoje, e falando sobre isso, né, que a sabedoria divina, ela é loucura. A sabedoria do evangelho é loucura para os humanos. É loucura para os judeus, é loucura para os gregos. Né? Eu vou trazer aqui, vocês vão ver o quanto que nós podemos estar afastados da vontade de Deus, afastados do que o nosso Senhor quer. Né? Na última live que eu trouxe aqui, né, na quinta-feira, no feriado, né, eu iniciei esse nosso estudo aqui, um estudo
que vai mostrar para vocês o quanto estamos afastados da vontade do nosso Senhor, quanto estamos negligenciando o Evangelho, o quanto não estamos nos caminhos que Ele espera para cada um de nós. Né? É uma palavra forte de exortação para todos nós, para que nós possamos realmente tomar a consciência da vontade de Deus. Tomar a consciência de que, será que estamos no caminho? Será que estamos agradando o coração de Deus? Será que estamos? Será que o que sai da nossa boca realmente sai do nosso coração ou são apenas palavras vazias? Né? Hoje é um dia para sondarmos o nosso coração. Vocês vão ver aqui, eu vou trazer, dando continuação à nossa última live. Boa tarde, Roberta, bem-vinda. Dando continuação, né, à nossa última live, onde eu explanei aqui para vocês, né, baseado no texto de Mateus 15, de 1 a 20, quando o Senhor... O áudio está baixo? Deixa eu ver aqui. De novo esse negócio. Pode ser que eu... Ligar de novo. Vê se melhorou agora, pessoal. Tá melhor agora? Aqui. Melhorou? Ah, show. Obrigado, Roberto, por avisar. Vani, bem-vinda. Então, recapitulando aqui, né, pessoal? Na última live, eu trouxe aqui para vocês, baseado no texto de Mateus 15, de 1 a 20, né, como os fariseus eles estavam transgredindo os mandamentos do Senhor, né, colocando o quê? Colocando regras humanas à frente da verdadeira palavra de Deus. Então, hoje eu vou dar a sequência aqui nesse assunto. Né? Como falei na live passada, nós temos que tomar esse cuidado de não estarmos transgredindo a palavra de Deus quando nós acabamos colocando doutrinas humanas como se fossem mandamentos do Senhor. O Senhor não se agrada disso. Isso não agrada o coração de Deus. Tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele repreendeu esses fariseus porque eles estavam fazendo isso. Eles estavam colocando doutrinas humanas como se fossem palavra de Deus. Né? E pior do que isso, eles estavam colocando isso acima de mandamentos de Deus. Eles estavam colocando acima do mandamento de honrar pai e mãe, justificando que estavam agradando a Deus, justificando que estavam fazendo ofertas a Deus, né? Que é o Corban que eles faziam. Então, isso a gente pode trazer para o nosso tempo também, quando nós estamos colocando nos nossos púlpitos doutrinas humanas, ou pior, doutrinas demoníacas, doutrinas de demônios, né? Porque, não se engane, tudo que provém do coração corrupto do ser humano, nós temos que tomar cuidado. E pior, né? Tem doutrinas que estão sendo colocadas, como essas doutrinas que eu trouxe na live passada, que são baseadas em psicologia humana, ou psicanálise, de Carl Jung, por exemplo, que era um espírita e que ele era conectado com o espírito. Tinha um espírito que revelava para ele, trazia para eles aquelas doutrinas, e nós estamos considerando isso dentro das nossas igrejas, colocando isso como um caminho de cura, como um caminho que vai ajudar as pessoas. E a palavra de Deus não nos direciona nesse sentido. Não nos direciona.
E acaba que quando nós colocamos isso para dentro da nossa igreja, colocamos isso acima da palavra de Deus, o que nós estamos fazendo é pegando algo que não deveria estar ali, algo que é doutrinas, como eu falei. Nesse caso, é só você entrar no site do próprio, né, tem um site do Carl Jung que lá você vai ver, se você for estudar um pouco mais, você vai ver de onde ele tirava esses ensinamentos. Então, você está colocando isso dentro da igreja. A gente não tem noção do mal que isso faz para a saúde da igreja, para a saúde do povo de Deus. O Senhor não nos direciona a isso. Né? O que ele nos direciona é a palavra de Deus. O que ele nos direciona é nós estamos levando o que ele já nos ensinou. Nós não deveríamos estar nos alimentando de sabedoria humana, colocando para o povo de Deus como sabedoria divina. Isso é um erro. Isso é um erro, entende, pessoal? O que isso pode causar para a igreja, para o corpo de Cristo, para a saúde de quem está recebendo isso no seu coração, né? Como eu falei aqui na última live, então, nosso coração provém a fonte de vida. É do nosso coração, é a casa das nossas emoções, é no nosso coração que o Senhor veio redimir, né? É através do nosso coração que ele vai nos purificando, é através do nosso coração que ele vai nos lavando. E quando você se alimenta disso, você coloca isso como uma verdade, sendo que isso é uma doutrina de demônio, e é a mentira. É uma mentira que você está colocando para o povo de Deus como se fosse a verdade. Olha o perigo disso. E nós estamos fazendo isso muitas vezes inconscientemente. Eu sei que tem muitos pastores que possam estar fazendo isso sem discernimento. Né? Quero muito eu acreditar nisso. Porque se você se aprofundar nas fontes, e o Senhor diz também, de onde jorra água limpa, não pode jorrar de onde jorra uma água suja, não pode jorrar água limpa. Por isso que nossa base é o Evangelho. É por isso que o Evangelho é que cura, e não doutrinas humanas, não psicologia, não teologia coach, não teologia da prosperidade, não teologia de confirmação positiva. Essas coisas não são bíblicas, pessoal. Como eu falei também, lei da atração, isso não é bíblico. Quando você traz isso para o seu coração, você deixa isso cair no seu coração, o que você está fazendo é permitindo que essas coisas entrem no seu coração, sendo que elas são uma mentira, elas não são a verdade. Porque a única verdade é Jesus Cristo, a única verdade é o Evangelho de Cristo. E vocês vão ver, porque eu vou trazer aqui a leitura de Isaías, hoje vamos ler Isaías, principalmente, é o nosso texto de sequência, né? Porque como na live passada, né, eu trouxe aqui Mateus 15, do 1 ao 20, e o Senhor, ele direciona, ele fala para aquele povo fariseu de que eles estavam daquele jeito, como teria dito o profeta Isaías. Né? Hoje eu vou trazer exatamente esse texto, né? Esse texto de Isaías 29, que se refere a como o povo estava, como aqueles fariseus estavam. E isso é um alerta, assim luz vermelha para a igreja, para nós também. Toda vez que a gente for ler o Velho Testamento, nós temos que ler como se ele fosse um ensinamento, uma parábola para nós. Nós lemos aquilo buscando Cristo, porque Cristo é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Né? Outra sinalização que eu trouxe na live passada é que Jesus Cristo é a live hermenêutica de todo o Antigo Testamento. Você tem que ler o Antigo Testamento buscando a Cristo, buscando o Evangelho. Né? E hoje vocês vão ver aqui, eu vou trazer aqui, vocês vão ver o Evangelho. Já estava sendo pregado lá, mas infelizmente, muitos pastores se apegam ao Antigo Testamento com a parte que não é pertinente a nós, que foi direcionada ao povo de Israel, que foi direcionada para bênçãos materiais, bênçãos daqui da terra, sendo que esse não é o comprometimento do nosso Senhor, não é com bênçãos terrenas, nossas bênçãos são celestiais. Nossa vida é eterna, nossa vida não é focada aqui nas coisas materiais, mas sim no que o Senhor quer fazer de obra aqui na terra, o que ele quer deixar de legado espiritual na sua vida, na vida do seu irmão, na vida de cada um de nós.
E a gente, às vezes, parece que está esquecendo isso. A igreja parece que esqueceu isso. Porque essa é a nossa missão. Nossa missão é transformar quem nós somos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E não transformarmos nós à imagem do homem. Porque muitos, infelizmente, hoje, dentro da igreja, nós vamos apontando muito para o homem, apontando para que você vai conquistar, você vai ter vitória física, vitória material, vitória aqui nesse mundo. Sendo que a nossa vitória não tem que ser nesse mundo, pessoal. Né? A vitória que nós temos que almejar é realmente atrair pessoas a Cristo, é trazer pessoas ao arrependimento, trazer as pessoas à consciência do pecado, a consciência de que estamos fadados à morte sem Jesus Cristo. Estamos fadados a caminharmos em nossos pecados para um caminho de morte sem Jesus. E quantas pessoas parece que não estão mais apontando para Cristo, não apontam as pessoas para Cristo, apontam as pessoas para as coisas materiais, para as coisas desse mundo. Não faz sentido, pessoal. Nosso comprometimento é levar as pessoas a Cristo. O Senhor não inventou a roda, a gente não pode colocar coisas que não são de Cristo. Né? Ele já passou a nossa missão. Nossa missão é reconciliação. A missão do nosso Senhor aqui é a salvação. Mas como salvar se não é pregado? Como salvar a humanidade se nós não pregamos o verdadeiro evangelho? Pregamos no púlpito um evangelho que massageia o ego das pessoas, que aponta para coisas materiais, que aponta para ganhos físicos, ganhos aqui nessa terra. Não é isso que o Senhor deseja de nós. Pode ter certeza, isso está desagradando o coração do nosso Senhor. Não se engane. Isso não passa em branco, pessoal. Isso não vai passar em branco. O Senhor está de olho. Ele está sentado no seu trono, olhando para cada um de nós, para cada uma das nossas posturas aqui, cada uma das nossas atitudes aqui. Então, o que eu quero trazer com esse estudo, né, que vão ser 6 lives, acredito eu, é trazer um caminho para você perceber isso, para um caminho de arrependimento, para que nós, né, eu também, que nós possamos nos arrependermos, né, de estarmos buscando, às vezes, muitas coisas daqui, em detrimento de levar o verdadeiro evangelho e levar o amor de Cristo às pessoas, principalmente. Né? Porque é muito que o povo israelita estava passando, o judeu passou muito isso. Um povo que o seu coração estava endurecido. E o evangelho não entrava no coração mais. Porque o amor de Deus já não fluía mais em seus corações. Porque eles eram um povo que, infelizmente, tinha Deus na boca, falavam de Deus, pregavam do nosso Senhor, mas em seus corações já não existia vida, nos seus corações já não existia o amor de Deus. Nos seus corações, o que fluía eram os pensamentos, né, a corrupção dos seus corações, que transformou o evangelho, os mandamentos do Senhor viraram regra. Né? Eles distorciam isso, transformavam em regras religiosas para manter um povo escravo debaixo de ensinamentos humanos. Então, esse é o maior perigo. É nós deixarmos de amar ao próximo, de fazer o que o Senhor nos ordenou, que é levar o amor, levar o evangelho a todas as nações e começarmos a olhar para as coisas daqui desse mundo, deixar nosso interesse apenas disso, nos tornarmos menos humanos e mais interesseiros, em vez de sermos realmente interessados em levar o evangelho de Cristo às pessoas, em levar a única coisa que pode salvar. Né? Nós não temos poder, pessoal. O poder não está em nós, está no Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo está dentro dessa palavra. A palavra que ele nos entregou, a revelação do Filho de Deus, a revelação de Cristo. Esse evangelho que tem que ser entregue às vidas para que as pessoas possam ser transformadas. E hoje eu vou trazer aqui
a continuidade desse texto de Mateus 15, de 1 a 20, onde o Senhor vai trazer, né? Quando ele fala de Isaías, ele traz uma repreensão para os fariseus. E vocês vão ver a repreensão que está nesse texto. É muito profundo, né? Para realmente a gente acordar. Um se liga em toda a igreja, para que nós possamos direcionar nosso coração para a vontade de Deus e não para a nossa vontade, para o nosso coração corrupto. Porque quem faz isso de forma consciente, vocês vão ver aqui o Senhor falando, o peso que vem sobre essas pessoas. Não é algo, é algo assim, para a gente voltar a ter temor no nosso coração. Eu acho também que a outra coisa que parece que sumiu da igreja é o temor, né? O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria vem do temor a Deus, é saber que você é pequeno, que você não é Deus. Você necessita de Deus. Você sem Deus, você está morto. Né? Nós que já somos renascidos em Cristo, é Deus que nos mantém vivos. Né? Se nós não estivermos ligados à videira, nós estamos secando, nós estamos morrendo, nós estamos definhando sem a presença de Deus. Ele é a água viva, ele é onde o salmista diz que nós podemos plantar as nossas raízes próximos próximos ao ribeiro, que é o nosso Senhor. As nossas raízes são profundas em Cristo. Se nós estivermos com as raízes profundas em Cristo, aí sim nós temos vida. Vida é abundância. Mas a vida está nele. A vida não está nesse mundo, não está nas conquistas que nós muitas vezes ficamos buscando aqui nesse mundo. Então, vou dar início aqui, pessoal. Antes eu vou trazer aqui uma música, um louvor ao nosso Senhor, que é uma composição minha, que fala do nosso Senhor, da sua caminhada aqui, né? Da humildade dele aqui, de quem foi o nosso Senhor aqui e do que nos espera, né? Após nós sermos totalmente redimidos, que é através da glorificação. Né? Nós, às vezes, também não temos essa consciência, muitos já podem não saber, mas nós somos corpo, alma e espírito e seremos eternamente corpo, alma e espírito. Né? Quando nós morremos, sim, nosso corpo ficará aqui, mas depois nosso corpo será restituído e glorificado. Então, nossa parte humana, pessoal, também é importante. Né? Eu vou falar isso aqui durante a live, mas Deus se fez carne. Nosso Senhor Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Então, a gente tem que também parar de achar que o crente espiritual é aquele crente que só, né, que é o crente que super crente, né? A sua parte humana, como está? Você olha para o próximo? Você entrega amor nas coisas mais simples daqui da Terra? Isso é importante para Deus. Pode acreditar, nossa generosidade, né? É através disso que manifestamos o fruto do Espírito, né? Através das nossas ações aqui. E às vezes vai vir da nossa parte humana também, do nosso coração de carne, né? Porque o Senhor está nos transformando de glória em glória, a imagem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é carne, ele veio carne, ele ascendeu ao céu carne. A parte humana faz parte de Jesus hoje em dia. E nós temos sim que batalhar contra a carne, contra as coisas que são que nos afastam de Deus. Mas isso não significa que podemos ser semelhantes a Cristo na nossa parte humana também, nossa parte de se compadecer, nossa parte de ter um coração. Então, isso é importante para o nosso Senhor. Ele caminhou aqui assim, carne, e essa música fala um pouco disso, e espero que ela possa falar ao seu coração também. Bom? Eu sou o golinho aqui. Vou pegar água aqui.
verdade, do seu viver, sua bondade sobre aquele que crê. Por amor se entregou, a verdade veio cair e venceu a maldade. Seu amor nos salvou, Ele é a luz, ilumina o meu ser, e essa dor eu entrego ao meu Deus, meu Senhor, maravilhoso Rei, meu amor é seu. Para sempre ele andou sobre as águas, ele vem com sua espada. Ele é o rei dos reis, ele andou sobre as águas, ele vem com sua espada. Ele é o rei dos reis, ele é a luz, ilumina o meu ser, e essa dor eu entrego ao meu Deus, meu Senhor, maravilhoso Rei, meu amor é seu. E o meu coração não turbes o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu virei outra vez. E vos prepararei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Majestade, Cordeiro de Deus, tua bondade nos alcançou. Ele amou o seu, sua palavra santificou, sua noiva adornada buscou. Ele é o Rei dos reis, ele andou sobre as águas, ele vem com sua espada. E ele é o Rei dos reis, ele andou sobre as águas, ele vem com sua espada. E ele é o Rei dos reis, e ele amou os seus, e ele é o Rei dos reis, e ele amou os seus.
Ele é o Rei dos Reis. 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 É o nosso Rei. Vamos lá, dá início. Vou botar aqui o som, pessoal. Aguinha. Lá. Se puderem pegar a Bíblia de vocês, vou dar sequência aqui. Vou só arrumar aqui um rapidinho. A gente vai ler agora o livro de Isaías, capítulo 29. Quem quiser acompanhar, Isaías 29. Se quiserem acompanhar, vou ler o capítulo todo. Só recapitulando, eu estou lendo o capítulo 29 porque o Senhor nos fala isso. Ele traz isso no texto de Mateus, de 1 a 20. Por que aquele povo estava daquele jeito? Né? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, acho que a fonte... Aqui, vou ler para vocês. Antes, só vamos consagrar aqui essa live ao Senhor. Senhor, se eu posso estar aqui conosco, Pai, fala aos nossos corações. Cala a minha carne, Senhor, cala as minhas vontades, cala o meu coração, fala apenas do teu coração aqui, Senhor. Senhor, derrame do teu Santo Espírito, derrame da tua graça, da misericórdia, Senhor. Peço perdão de todos os meus pecados, Senhor. Peço perdão das minhas transgressões, do que não agrada ao seu coração, Senhor. Que o Senhor possa trazer o seu acalento aos nossos corações, possa trazer o teu Espírito, Senhor, sobre a nossa carne, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, Senhor. Sejamos alcançados verdadeiramente pelo teu Evangelho, Senhor. Que possamos pregar a tua palavra, Senhor, sem interferência humana, Senhor. Possamos levar a tua palavra aos corações, Pai. Redime, Senhor, um povo para você. Nos ajuda, Senhor. Suplicamos a ti, Senhor. Precisamos da tua presença, precisamos do teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Sem o teu amor, para que nós existimos, Senhor? Não faz sentido sem a tua presença, Senhor. Não faz sentido caminharmos aqui sozinhos, sem dependermos do seu amor, da sua bondade, Senhor.
Precisamos do teu evangelho, precisamos da tua presença aqui, Senhor. Sem o Senhor aqui, essa live não faz sentido, Senhor. O que faz sentido é a tua presença, é que o teu evangelho seja transbordado aos corações, é que o seu amor alcance o coração de cada um aqui, Senhor, para que possamos ser transformados à imagem e semelhança do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, e que possamos ser redimidos e transformados de glória em glória, Senhor, para que o seu evangelho possa tocar vidas e transformar e nos levar a Cristo e levar aos céus nas suas mãos, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Isso, vamos lá. Então, a gente acompanha aqui, eu vou voltar aqui, vou ler aqui esse texto de Mateus, né? Só a parte, a partir do versículo 7, você vai ver, né, Mateus 15, 1 a 20, se você quiser acompanhar aí, Mateus 15, 1 a 20. Eu vou pegar a partir do 7, para vocês verem que o Senhor falou aqui, que vai direcionar para esse texto aqui, que eu vou ler daqui a pouco, de Isaías 29, que é esse texto que fala de como estava o coração daquele povo, do povo judeu, e que nós temos que ter esse cuidado também, né, como igreja, para que o nosso coração não se encontre dessa forma, para que nós não estejamos do jeito que esse povo estava, né? Nós temos que olhar tanto para o Velho Testamento e tanto para a parte onde o nosso Senhor estava pregando. Nós temos que tomar esse cuidado para que a própria igreja de Cristo não se coloque nesse lugar também, que nós não nos colocamos como pessoas que estão falando que creem em Cristo, que nós acreditamos no nosso Senhor, acreditamos na sua obra, mas o que nós transbordamos de quem nós somos não reflete isso. Será que você está transbordando o fruto do Espírito Santo? Né? Vamos aqui à leitura para a gente poder compreender melhor o que o Senhor está falando. Já no versículo 7, o Senhor está falando assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, e isso é o que contamina o homem. Né, vamos ler até aqui. Então, aí, né, só para vocês entenderem o contexto do que eu vou trazer agora, de Isaías 29, que vai realmente falar, né, o que o Senhor estava querendo dizer com isso aqui, qual foi o ensinamento que ele trouxe para nós através do que ele estava falando ali para os fariseus. Né? Deixa eu abrir aqui. Então, vou ler agora para vocês Isaías 29. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza. E ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluarte, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada, com trovões e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento,
e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Olha isso, pessoal. Vou até ler de novo. Será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso, que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que está ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. E eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, e como se o olheiro fosse ao barro, e a obra disseste do seu artifício, não me fez? Não me fez. E o vaso formado disseste do seu olheiro, nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. E dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor. E todos os que se dão à iniquidade são desrasgados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim, diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel.
e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Amém. Glória a Deus. Palavra forte, né, pessoal? A gente vê aqui o Senhor trazendo uma repreensão. Né? Na verdade, ele nos mostra aqui no... Só abrir aqui. Ele traz aquele texto que eu li para vocês aqui, né, de como o povo de Israel estava se comportando, como estava o coração deles, e que ele fala aqui, ó, porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Ou seja, o Senhor está falando aqui que esse povo aqui, que é os fariseus, que a gente tem que trazer para a nossa realidade, que é quando nós fazemos isso aqui, né, nosso temor, muitas vezes, é um temor baseado em mandamentos humanos, em mandamentos de homens, e não um temor a quem é Cristo, não um temor à verdadeira palavra de Deus. Isso é muito perigoso, pessoal. Por isso que eu falo que a gente tem que estar nos alimentando da palavra de Deus, porque ela é nosso alimento. Nós não devemos nos alimentar de sabedoria humana em detrimento de nos alimentar da palavra de Deus. E nós vemos aqui que isso desagrada o coração do nosso Senhor. Que nós começamos a buscar obedecer a mandamentos de homens, em detrimento de obedecermos o mandamento de Deus. Obedecemos à vontade dele. Obedecemos o Evangelho, né, no nosso coração. Não temos esse temor que, infelizmente, nós também vemos isso no nosso meio, que é o temor por medo. Né? Você tem medo do que Deus pode fazer contigo. Você tem medo porque, de repente, a forma que o pastor prega para você te traz esse medo. E o que o senhor está falando aqui é que esse medo é um medo que não provém dele. Né? Quando eu digo temor, né? Esse temor não provém dele. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você tem temor a Deus, consequentemente, você vai saber. Você vai ter a sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria que vem dos homens. Que eu vou trazer aqui na sequência, 2 Coríntios 1, 18 a 31, o que é a verdadeira sabedoria, né? O que é a sabedoria de Deus. Mas que nós podemos estar aqui seguindo sabedoria humana, em detrimento de seguir a sabedoria de Deus. E isso não agrada o coração de Deus. E ele traz esses juízos. Ele falou que esses falsos profetas que estavam fazendo isso, que eram os fariseus, e que a gente pode trazer para a nossa igreja hoje, são aqueles que estão pregando nos púlpitos palavras de sabedoria humana, doutrinas de homens, ou até pior, doutrinas de demônios, né? Que são essas doutrinas, são os pastores que acabam pregando, de alguma forma, uma psicologia humana para tentar explicar uma coisa que é divina. Não devemos fazer isso, porque nós não podemos pegar uma sabedoria humana e querer enquadrar na sabedoria divina. Vocês vão ver aqui em Coríntios, o Senhor fala sobre isso. Tem uma diferença gritante, não é a mesma sabedoria. Não é a mesma sabedoria. E quando você tem um temor que não vem da palavra de Deus, é um temor que vem de mandamentos humanos, vem de coisas humanas, não é o verdadeiro temor. Você não está temendo a Deus. Você está temendo a homens. Né? E aí você coloca ídolos no seu coração, você coloca figuras humanas como se elas fossem... Você coloca elas como uma referência. Quando que a sua referência tem que ser Deus. A sua referência tem que ser a sua revelação. Tem que ser o que ele nos derramou através da sua palavra, através do seu Espírito, através da sua comunhão com o Espírito Santo. Essa é a verdadeira
palavra de Deus, é que Deus fala ao seu coração através da palavra dele, quando ele se revela aqui, quando ele traz uma luz da sua vontade para o seu coração, e não, muitas vezes, essas pseudo-teologias hoje humanas, que infelizmente estão sendo pregadas nos púlpitos, e que não vai curar sua alma, não vai te trazer a verdadeira cura da sua alma, porque a cura da sua alma vem através de Jesus Cristo, através do que ele pode fazer na tua alma, através da palavra. A palavra tem esse poder, né? Quantas vezes, não sei se vocês já passaram essa experiência, que é você estar lendo a palavra e aquilo se abre para você de uma forma que te dá um regozijo na sua alma, que você vê a verdade se abrindo para você, né? Você vê que aquilo ali veio de Deus diretamente para você. E quantas pessoas não buscam ter esse relacionamento com a palavra de Deus, não buscam ler as Escrituras para poder absorver o que o Senhor quer falar com cada um de vocês. Vocês precisam pegar esse costume. Tire uma hora do seu dia para ler a palavra de Deus. Vocês vão ver, isso vai te impedir de cair em enganos. Isso também vai te trazer uma forma de você estar conhecendo a Deus. Como é que você quer conhecer a Deus sem ler a sua palavra? Não faz sentido, pessoal. Eu falei isso aqui na última live. Não faz sentido nenhum você querer conhecer a Deus sem ler a palavra dele. Se ele está dentro da palavra. Se foi ele que escreveu através dos santos. Não faz sentido, pessoal. Então, o que eu te peço é que você possa ter mais contato com a palavra de Deus e que você entenda o que ele está falando aqui é muito sério, né? Isso é muito direcionado para os líderes. Se você é líder, se você é pastor, se você tem uma liderança, né? Se você tem pessoas que você lidera, tenha essa consciência do que eu estou falando aqui. O evangelho é suficiente, pessoal. A palavra de Deus é suficiente para as nossas emoções, para curar o nosso coração. Agora, você não se alimenta da palavra de Deus, você não busca a sabedoria divina dentro da palavra de Deus, você prefere buscar a sabedoria através de ensinamentos humanos, ao invés de buscar na palavra de Deus, que ela sim vai te trazer a cura, ela sim vai te trazer a solução para a sua vida, ela sim vai te trazer o refrigério para a sua alma. Tem coisas que nós não vamos compreender, são coisas espirituais, que somente através do seu contato com a palavra de Deus e através de Deus falando com você, através do seu Santo Espírito, é que você vai ser curado, é que você vai ser transformado, é de glória em glória, é através das práticas espirituais, é através do seu comprometimento com o Evangelho, através da busca do nosso Senhor nas Escrituras, que você começa a ser transformado, né? E eu vou falar mais sobre isso. Isso vai ficar mais para as 3 últimas lives, tá? Eu vou falar mais lá nas 3 últimas lives. Eu vou falar para vocês sobre o que o Senhor espera que nós façamos, o que é necessário para que realmente você esteja esteja seguindo, né, a doutrina correta e a forma que você vai fazer isso e como isso vai realmente curar a sua alma. Né? Não é através de coisas humanas, não é através de filosofias humanas, não é através de doutrinas de homens, ou pior, doutrinas demoníacas de demônios, que nós vamos conseguir curar a nossa alma. Não é isso que o Senhor espera de nós. E ele diz aqui que se os que estiverem fazendo isso, o que vai acontecer com eles? Ele falou aqui, ó, ele cegou esse pessoal. Né? Quem vive dessa forma começa a colocar preceitos humanos acima dos mandamentos de Deus, acima da vontade de Deus, acima do que o Senhor já entregou na palavra. Se você faz isso, ele vai te cegar, né? Ele vai te colocar em profundo sono. Né? Ele fecha os teus olhos, ele falou que eu fecho os vossos olhos. Né? Ele vendou os vossos líderes. Ou seja, ele fala, a palavra será selada. Né? Ele começa a fechar a palavra. Esses líderes não vão ficar cegos. E pior, vão ser cegos guiando outros cegos. Então, olha o perigo disso. Olha o dano que isso pode causar. Né? Quando nós colocamos doutrinas humanas à frente da palavra de Deus, em vez de colocar a palavra límpida para o povo de Deus, nós começamos a colocar doutrinas humanas. E isso
causam um mal impressionante. A nossa esperança, né, do que nós podemos ver aqui, que o Senhor fala, é que mesmo assim, né, o Senhor continuaria fazendo a obra dele. Ele fala aqui, né, no versículo 14, ele fala assim, cadê? Eis que continuaria a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá. Foi o que eu falei aqui. Essa sabedoria, que é humana e não é divina, ela vai perecer. Não tem muito... tudo que é doutrina humana, tudo que é pensamento humano é perecível, não tem poder. Não tem como transformar, não tem como te transformar, não tem como te salvar, não tem como te redimir, não tem como salvar a sua alma, não tem como redimir o teu coração. O que redime é a palavra de Deus, é a verdade. É Jesus Cristo. É o que ele nos traz ao nosso coração, é a sua vontade, é o seu amor sobre as nossas vidas. Então, quando você começa a seguir essas coisas do mundo para buscar um caminho de cura, você está seguindo um caminho que é perecível. E o que vai te redimir é a palavra de Deus. Né? Mas ele está falando que ele vai continuar fazendo, né? E trazendo para aquele povo, que somos nós, para nós, o povo de Deus, que ele vai continuar fazendo a obra dele. Independente desses tiranos que colocam essas falsas doutrinas dentro da igreja, o Senhor continuaria fazendo a obra dele, independente. Né? O Senhor continua fazendo, ele continua fazendo. Né? Vou ver aqui que ele continua falando. Ele fala aqui, e naqueles dias os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Né? Os que estavam cegos chegarão a ver. Né? Ele diz aqui, e os mansos terão regozijo, sobre regozijo no Senhor. Olha que legal isso. E os necessitados, entre os homens, se alegrarão no Santo de Israel. Se alegrarão no nosso Senhor Jesus. Porque o tirano é reduzido a nada. Olha isso. E se consome o escarnecedor. E todos os que se dão à iniquidade são desraigados. Né? Aqueles que se dão às iniquidades serão desraigados, serão arrancados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, e os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Né? Ele está falando aqui também direto. Porque terão homens que se posicionam aqui. Né? Ele está falando aqui, aqueles que repreendem na porta, aqueles que são justos, e esses vão contra eles. Não estão indo contra esses justos. O Senhor fala aqui, portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora te descorará a sua face. Mas quando vir os seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito, olha isso, virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Né? Aqui o Senhor está falando, e ele aponta exatamente para quê? Para a doutrina. Olha o que o Senhor falou aqui. Né? Ele está falando aqui que esses que estavam errados de ensino, eles receberão a doutrina, receberão os ensinamentos do nosso Senhor. Então a gente vê como que o Senhor está falando, como o Senhor chama o povo a esse arrependimento, né? Ele vai continuar fazendo a obra dele e ele vai direcionar esse povo para a doutrina dele, para que aprendam a doutrina, como eu falei aqui, pessoal. Não adianta a gente seguir um evangelho que de repente vem das suas emoções, um evangelho que vem da sua vontade, do seu coração. O nosso coração é enganoso, nosso coração é corrupto. Ele quer sempre massagear o nosso ego, ele vai querer sempre o que é melhor para ele, quando não é para a carne, que é pior ainda. Né? Quando nós direcionamos nossa vida para a carne e não para o espírito.
Então, o nosso coração ele vai querer caminhar para esse caminho. O que nos tira desse caminho de morte é o nosso contato com a palavra de Deus. É o nosso contato conhecendo a Deus, nos alimentando da palavra de Deus, buscando ter discernimento espiritual da vontade de Deus para a nossa vida, do que ele já nos entregou através das Escrituras. Porque quando estamos baseados na Escritura, nós temos o alimento, nós temos a água viva, que lava nossos corações, que lava a gente, cada um de nós, das iniquidades, de um caminho que não agrada a Deus, mas que derrama na nossa vida uma forma de agradarmos ao nosso Senhor em espírito e em verdade. Estamos aqui para isso, não estamos aqui para buscarmos coisas terrenas, não é o objetivo da nossa alma. O objetivo da nossa alma é glorificarmos o nome de Deus. E o que glorifica a Deus é o fruto do Espírito Santo atuando no seu coração. É o quanto você permite que Deus possa viver através da sua vida. Será que você está deixando Deus viver através de você? Ou você continua colocando as suas vontades acima das vontades de Deus, acima do reino dos céus? Temos que ter essa tomada de consciência, porque se você continuar aqui vivendo apenas pela sua vontade, sem manifestar o fruto do Espírito Santo, que é a prova de que você foi realmente convertido completamente, que você realmente foi transformado, né? Que você não está apenas honrando a Deus com seus lábios. Né? Quantas vezes você pode estar indo à igreja honrando a Deus com seus lábios? Você diz que ama a Deus, você diz que glorifica a Deus, mas no seu dia a dia você não tem nada de Deus. Você não resplandece nenhum dos atributos de Deus. Você não é amor aqui na terra. Você não é misericórdia. Você não é perdão. Você não é compaixão. Para pensar um pouco nisso, pessoal. Isso aqui é para a gente refletir. Essa palavra é para a gente realmente voltar a ter um temor, não um temor a homens, não a temor a pastores, né, de que eles vão colocar para você ter medo de você fazer aquilo por medo, um medo terreno, um medo baseado em questões humanas, mas o que ele espera de nós é o temor divino, é o temor de saber quem é Deus, de conhecê-lo. Como você pode ter temor de alguém, né, que é o temor de reverenciar, né? O temor de Deus não é o temor que você tem de líderes, não é o temor que você tem, né, o medo terreno, o temor das coisas daqui, mas é o temor de você saber quem é Deus, você saber o quanto ele é justo, o quanto ele é bondoso, o quanto ele é amoroso, o quanto quem ele é. Caminha aqui apenas pelas suas emoções. Você é um crente que vive pelas suas emoções, são elas que comandam a sua vida. Se não pior, né? Você pode ser um crente carnal, aquele crente que vive na carne. Está buscando as coisas daqui da terra, em detrimento das coisas espirituais. Deus pode te abençoar aqui, sim. Porém, você não pode botar uma coisa em detrimento da outra. Você tem que buscar o reino dos céus e a sua justiça aqui na terra. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, e não a sua vontade sendo feita aqui. Não foi para isso que ele te chamou. Então, tenha atenção nisso. E o Senhor fala aqui na sequência de Mateus 15, do 1 ao 20, ele fala, né, que o que contamina é o que sai da boca. E esse vai ser o tema da próxima live. Né? O que contamina é o que sai da boca, porque é proveniente do coração. Né? O que a gente está vendo aqui, né? Que é o que estava acontecendo, o que está acontecendo com aqueles fariseus e que pode estar acontecendo e está acontecendo com alguns líderes da nossa igreja, infelizmente, que estão pregando nos púlpitos doutrinas de homens, doutrinas que não vêm do coração de Deus. E o Senhor fala aqui, a repreensão dele aqui é pesada, vocês ouviram aqui, que ele ia deixar eles cegos. Né? Eles vão continuar cegos, vão continuar caminhando em seus ventres, porque estão usando preceitos humanos para guiar o povo de Deus. Né? E o que vem para eles aqui é pesado. O Senhor fala que serão desligados, né? Serão desligados.
do corpo. Então, é pesado, pessoal. Né? Todo líder, ele tem um peso maior. Por isso que é muito importante, quando você vai pregar a palavra de Deus, você vai trazer um ensinamento, você ter esse temor, né? O temor a Cristo, temor à palavra de Deus, para que você não pregue besteira. Né? Púlpito não é palanque. Púlpito não é lugar para você pregar coisas que não vêm da boca de Deus, que vêm do coração de Deus. Não faça isso. Isso é extremamente perigoso. Não encare aquele lugar como um lugar para você levantar impérios, levantar coisas suas, coisas que vêm provenientes do teu coração. Né? Por isso que nós temos que sondar o nosso coração. Também é um tema, nós temos, que o Senhor falou lá no Salmo 39, acho que não vai dar tempo de eu falar aqui, mas que no Salmo 39 você vai ver o Senhor falando, né, que Ele sabe todos os nossos pensamentos. O Senhor sabe de tudo. Não adianta, você pode estar sendo guiado pelo teu coração corrupto, você é líder, você é pastor, você pode estar sendo guiado pelo seu coração. Né? E você coloca isso acima do amor, você coloca isso acima de realmente cuidar das ovelhas do nosso Senhor. Né? Esse é o maior ministério que qualquer pastor pode ter aqui, é cuidar das ovelhas do Senhor. As ovelhas não são suas. Né? Um pastor, um líder cristão, as ovelhas não são suas. Tenha isso na sua consciência, por favor. Não ache que esse povo é seu, não ache que elas te pertencem. As ovelhas não pertencem a você, elas pertencem a Cristo. Ele é o único pastor. Ele é o pastor, o bom pastor. Só Ele é o grande pastor. Ele é o bom pastor. Nosso papel aqui é o quê? Direcionar as ovelhas a Cristo. Direcionar as ovelhas ao Evangelho. E não direcionar as ovelhas a falsos ensinos. Direcionar as ovelhas ao mundo, às coisas aqui da terra. Se você está fazendo isso, se você é pastor, você está direcionando as pessoas para as coisas da terra. Você está direcionando as pessoas para conquistas materiais, em vez de direcionar as pessoas para o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que fala a alma. Arrependa-se, saia desses caminhos, vá para os caminhos do Senhor, busque o caminho que o Senhor desenhou para você. Esse não é o seu caminho, Ele não espera isso de você como líder, que você afaste as ovelhas de Cristo, que você direcione as ovelhas para o abismo, né? Como ele falou aqui, são cegos condutores de cegos. Você vai conduzir as ovelhas de Cristo que estão cegas, porque quando você acredita numa falsa doutrina, você se torna cego. E você vai estar indo para o abismo junto com esse falso pastor, esse pastor que está pregando doutrinas humanas dentro da igreja, em detrimento de pregar o verdadeiro evangelho, que esse sim é luz, é lâmpada para os seus pés. Então, não permita que isso aconteça. Se você está nesses caminhos, o que o Senhor nos direciona é que nós nos arrependemos. Há esperança para todos nós, porém, temos que nos arrepender dos nossos caminhos. Temos que nos arrepender de repente, uma falta de sabedoria, né? Uma sabedoria humana. Você acreditou que seria a sabedoria humana que iria trazer um caminho para a sua igreja prosperar em Cristo. Você acreditou que seria essas doutrinas, essa psicologia, teologia coach, teologia da prosperidade, confissão positiva, né? São tantas hoje em dia, lei da atração, são tantas coisas dentro da igreja que é até difícil de falar aqui, são tantas coisas. Isso eu estou falando aqui, isso tudo é engano, isso tudo é caminho de morte, isso é tudo caminho que vai afastar o povo de Deus e vai direcionar o povo de Deus para caminhos de morte. Né? E se você se arrepender disso, o Senhor nos traz a exortação de que nós seremos, você ainda tem esperança, ainda há esperança para a sua alma, ainda há esperança para que você possa conduzir esse povo aos caminhos do Senhor. Mas você tem que abandonar essas práticas humanas, tem que abandonar esse caminho que não é de Deus.
esse caminho que vai trazer mais destruição à igreja de Cristo, vai trazer mais morte espiritual, mais doença espiritual, vai trazer mais frustração para o povo de Deus, porque está acreditando na mentira. Isso não traz vida, isso só traz morte. Isso só vai trazer cauterização da sua consciência. Consequentemente, o povo de Deus que acredita nisso, que acha que isso, né, porque não busca a Escritura também, isso também é uma repreensão para nós como corpo de Cristo, como povo de Deus, como ovelhas do nosso Senhor. Não viva apenas das palavras que saem da boca do pastor, porque se você estiver ouvindo um pastor que está trazendo essas doutrinas humanas em detrimento do verdadeiro evangelho, você está se alimentando de algo que não é a boca de Deus, algo que não é proveniente da boca de Deus, né? Porque o que contamina é o que sai da boca, né? O que contamina os corações é o que sai da boca. E se esse pastor está falando palavras que são provenientes do seu coração corrupto, ou provenientes dessas doutrinas humanas ou doutrinas satânicas, que são essas doutrinas que são baseadas em psicologia de Carl Jung, Sigmund Freud, tudo que vem daí são doutrinas satânicas, porque eles tinham esses demônios como referência, né? Pode estudar, bota aí no Google, você vai ver. Carl Jung, ele tinha um espírito que ele ouvia lá, tal de Filemon. Pode pesquisar aí, se você não estiver acreditando, e você vai estar colocando isso para dentro do seu coração, né? Não faça isso, por favor. Não faça isso. Proteja o seu coração. Dele que é proveniente a fonte da vida, né? Do seu coração que vai jorrar a água para você poder tocar outras vidas. Como é que você vai derramar no coração de outras pessoas algo que não vem de Deus? É uma água suja. Você está bebendo da fonte errada. Só existe uma fonte de vida, uma fonte eterna que transborda, que é abundante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o verdadeiro evangelho. É Ele que transforma, é Ele que nos cura. Então, por favor, dê atenção para isso. Não ouça esse pseudo-evangelho, falso evangelho de Cristo, esse evangelho que segue doutrinas humanas. Não ouça, não coloque isso na sua alma. Por favor, você blinda disso. Ouça a palavra de Deus, busca a palavra de Deus, beba da palavra de Deus, porque é ela que vai curar a sua alma, é ela que vai te transformar. O Senhor já nos entregou tudo. Não necessitamos de coisas humanas para querer transformar a nossa alma, né? Não perca a sua alma buscando essas coisas do mundo, mas sim busque as coisas de Deus para que essa alma possa regozijar a sua alma nas coisas de Cristo e não em coisas humanas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tome cuidado e na próxima live eu vou falar sobre o que contamina, que, né, que o senhor falou aqui, contamina é o que sai da boca. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esse falso evangelho. Vou trazer aqui para vocês uma elucidação, né, para que a gente possa também avançar nisso, para que você não seja enganado, você não caia nesse engano que, infelizmente, está sendo pregado dentro das igrejas. Não permita que isso direcione a sua vida, que isso seja o alimento da sua alma, porque isso não é proveniente de Deus, e tudo que não é proveniente de Deus, infelizmente, vai ser proveniente do nosso coração corrupto, ou, pior ainda, será proveniente de doutrinas de Satanás. Tá bom? Então, blinde seu coração contra essas coisas, se proteja, e, como sempre, a melhor forma de você se proteger é você estar lendo a palavra de Deus e em espírito, né? Que você possa estar lendo, você possa buscar um caminho de santificação, lendo a palavra de Deus, buscar um caminho de oração com o nosso Senhor, que você possa todo dia se ajoelhar ao pé da cruz, buscar o Espírito do nosso Senhor, né? Busca Ele em amor, busca Ele para que Ele se revele a você, para que Ele fale o seu coração, que Ele possa aquebrantar, né, dos contritos de coração, que o Senhor mais, aqueles que são realmente, sabe, se entregam a Cristo, aqueles que sabem que não são suficientes, aqueles que são dependentes, né? Se você é dependente de Deus, você vai ter uma vida aqui boa, uma vida
junto com Deus, junto com o nosso Senhor. Né? Não há necessidade, não há por que você buscar soluções humanas para a sua vida. Busque a Deus, busque estar em Cristo. Teremos sim aflições aqui, mas se você está com Deus, você vai superar essas aflições, porque Ele estará com você. Agora, você ficar buscando caminhos humanos para a resolução dos seus problemas espirituais, eu posso te dizer que isso só vai trazer mais dor, isso só vai trazer mais frustração para a sua alma, vai trazer mais afastamento, vai trazer, em algum momento, pode causar uma apostasia, né? Que é o extremo. Né? Quando você começa a receber essas falsas doutrinas, elas não vão fazer efeito, porque, como ele falou aqui, são perecíveis, né? Vem de sábios humanos, não vem da sabedoria divina, que é uma única sabedoria, que é Cristo, é a única fonte de sabedoria verdadeira, é a divina, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai cada dia mais, pode caminhar para a apostasia, né? Porque você vai achar que aquilo ali é o evangelho, sendo que não é o evangelho. E quando aquilo não se cumprir na sua vida, aquilo não fazer, né, não tiver nenhum efeito, você está esperando aquilo acontecer porque você ouviu alguém falando que aquilo ali era o evangelho e aquilo não acontece, você se torna alguém frustrado, né, achando que é Deus que está fazendo isso com você, que é Deus que te esqueceu, quando que não é isso, porque aquilo não vem de Deus. Né? Então, tomem cuidado no que você ouve da palavra de Deus, estude mais profundamente, como eu falei aqui, respeite o texto, né? Você tem que ter, por isso que eu aconselho a vocês, se você está no caminho de ler a palavra, já é um começo, mas é bom você estudar, é bom você compreender toda a revelação de Cristo, porque existe toda uma construção, né? O Senhor, ele fez uma revelação progressiva. Você não pode pegar um versículo isolado na Bíblia e ler aquilo como fosse, né? Você lê aquilo ali e fala, isso aqui. Não pode fazer isso. Porque tem uma revelação progressiva. O Velho Testamento, ele teve uma função. Então, tem certas partes. Por exemplo, você não pode pegar uma lei lá do, né, Deuteronômios ou de Êxodo, uma lei que era uma lei de repente, vou sacrificar um cordeiro. Está escrito aqui, então vou sacrificar um cordeiro. Não. Se você estuda as escrituras, você vai ver que isso já passou. Isso era para aquele tempo, para aquele povo, era uma sombra que apontava para Cristo. Como eu falei, a chave hermenêutica, né? A chave hermenêutica é o quê? O que permite você ler o Velho Testamento é você enxergar Cristo no Velho Testamento. É que o Velho Testamento apontava para Cristo. É assim que você lê o Velho Testamento. Né? E, infelizmente, a gente vê muitos pastores que não fazem isso. Né? O Velho Testamento tem que apontar para Cristo. E não, por exemplo, pegar o Velho Testamento e apontar para vitórias terrenas, apontar para conseguir coisas materiais. Né? Isso não é bíblico. Você não está seguindo o que Deus espera. Ele espera que você leia o Velho Testamento como se fossem parábolas que apontam para Cristo, que apontam para o que ele fez. Então, tome cuidado do que você está ouvindo, estude as Escrituras, se aprofunde nas Escrituras, não apenas leia a palavra de Deus, mas aprofunde-se nela, estude com mais profundidade, porque é necessário que você se aprofunde para você não ser enganado, não cair, de repente, seguindo pastores que estão pregando doutrinas humanas em detrimento de pregar o verdadeiro evangelho. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você entrou aqui e você, de alguma forma, essa palavra que falou com o seu coração, pode ter certeza, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que essa palavra aqui foi muito direcionada para que nós possamos abrir os nossos olhos. Né? Você pode estar caminhando hoje sem Cristo no seu coração. E é necessário caminhar com Deus. Deus é necessário para cada um de nós. E Ele nos deu um caminho para que nós possamos viver com Ele.
E esse caminho é Cristo. É o que o nosso Senhor fez naquela cruz. Quando ele se colocou no seu lugar. Ele morreu no seu lugar naquela cruz. Porque todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos do amor de Deus. Todos nós temos uma sede na nossa alma, uma sede dentro de nós, que só vai ser saciada por Jesus Cristo, pela sua comunhão com Ele. É quando Ele vem habitar o seu coração que realmente você vai começar a ser transformado. Em nós não existe como sermos salvos, em nós não tem como nós alcançarmos a vida verdadeira, a vida que vai te trazer sentido, a vida que vai te trazer um caminho aqui, né? Porque quando caminhamos aqui perdidos, sem o amor de Deus, caminhamos aqui apenas em nossas dores, em nosso sofrimento humano, nossos caminhos aqui terrenos, que são perecíveis, que vão nos levar à morte eterna. Não queira isso para a sua vida. Não queira caminhar aqui sem Cristo. Não queira caminhar aqui distante de Deus, sendo guiado pelas suas emoções, sendo guiado por esse mundo corrupto, por esse caminho, muitas vezes por decisões que você tomou na sua vida, que de repente você tomou porque é o que você achava que era o correto, e Deus não vai olhar para isso. Deus não está olhando para isso nesse momento. O que Ele está olhando é para o seu coração. Ele está olhando para que, se você realmente é um filho de Deus, aquele que se arrepende do que fez. Não é o orgulho, porque sabemos que é o orgulho que fez o que fez com Adão e com Eva. É o orgulho que faz o homem se afastar de Deus e muitas vezes se justificar diante de Deus. Deus não quer que você se justifique. Ele quer que você se arrependa. É simples. Com Deus tudo é simples. Ele quer que você se arrependa dos seus caminhos. E se arrepender é você entender que você caminha hoje dentro dos seus pecados. Você desagradou o coração de Deus quando você segue as suas escolhas, quando você acha que é justo, quando você acha que você é um homem que não necessita de Deus. É isso que mais Satanás quer, que você acha que não precisa de Deus, que você é alguém bom, você é alguém reto, totalmente correto. Pessoal, não existe um justo na face da terra. E todas as coisas que você possa fazer, que você possa achar que são coisas boas, são trapos de imundícia perto da justiça de Deus, perto de quem é Deus. Ele olha para isso e fala, não sabe de nada. Porque ele sabe que nós temos esse coração corrompido. Ele sabe que existe o pecado no nosso coração que não nos permite ser totalmente bons como apenas Deus pode ser. Porque só Deus é bom. Só Ele é justo, totalmente justo. Nós não somos justos. Agora, se você quer ser justificado, existe um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. É você crer no seu coração que o que Ele fez naquela cruz foi por você. O que Ele fez naquela cruz foi para redimir um povo para Ele. Ele se entregou em amor e espírito, se entregou naquela cruz para redimir um povo para Ele. Foi por amor a você que está ouvindo essa palavra. Foi por amor, totalmente. Antes da fundação do mundo, Ele, o Pai e o Espírito Santo já tinham decidido isso, que eles iriam redimir um povo para eles. Esse povo que caminhava em pecados. Ele veio por você, pecador, por cada um de nós, pecadores. Cada um de nós que caminhamos aqui pelas nossas vontades. Você pode ter escolhido esse caminho e hoje você vive em dor, você vive um caminho vazio, uma alma que segue constantemente buscando coisas aqui dessa terra, e você só, cada vez que você enche com essas coisas da terra, parece que é um buraco sem fundo, parece que aquilo entra e não satisfaz a sua alma. Isso acontece porque você não tem a Deus no seu coração, você não tem Deus habitando em você. É isso que o Senhor fez naquela cruz por você. Ele te redime, ele tira você do mundo das trevas e te coloca no reino da luz. E Ele quer fazer isso por você hoje. Você só tem que se arrepender dos seus pecados, entender que você é sim um pecador, todos nós somos, e que você necessita sim de Deus,
Você necessita de um Senhor, você necessita de um Salvador, porque estamos todos fadados à morte eterna, o afastamento completo de Deus, se não tivermos Jesus Cristo em nossos corações, se não tivermos Jesus no nosso coração, se você não tiver Ele no seu coração, todos nós estaríamos fadados ao afastamento de Deus, à morte eterna, a passar a vida perecendo no inferno. É isso. Agora, se você quer encontrar esse caminho, esse lugar de refrigério, esse lugar que é uma rocha, que é onde você pode estar caminhando nesse mundo em areia movediça, mas existe um lugar que é a rocha. Nele você está seguro. Ele é a nossa arca. É Ele que nos tira desse mundo, é Ele que nos limpa, é Ele que nos cura. Não existe outro caminho. Não é nenhuma sabedoria humana, não é nenhuma outra religião. Essas religiões pagãs, essas religiões do mundo não vão te salvar. Essas religiões só vão te afastar de Deus e te ensinar coisas que são caminhos que não levam a Deus, mas sim que levam à morte, que podem parecer, no primeiro momento, um caminho, né, para a sua alma, mas que, na verdade, vai te afastar de Deus, vai te afastar do verdadeiro Deus, porque só existe um Deus, Jesus Cristo. Todos os outros caminhos levam à morte. Então, faça essa oração comigo e permita que o nosso Senhor entre na sua vida, no seu coração, e que Ele possa fazer o que tem que ser feito. Bom, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, nesse momento, de todos os meus pecados, Senhor, e entrego todos eles, Senhor, ao pé da cruz, Senhor. Senhor, vem sobre a minha vida, Senhor. Traz refrigério para a minha alma cansada, Senhor. O Senhor é o meu pastor, Senhor. É em Ti que eu tenho vida, Senhor. Eu caminhei aqui pela força do meu braço, caminhei aqui pelas minhas vontades do meu ventre, Senhor. E não quero mais nada disso na minha vida. Eu quero que seja feita a sua vontade, Senhor. Me arrependo, Senhor, totalmente, Senhor, dos meus pecados. Me direciona para os seus caminhos. Me coloca nessas veredas. Me coloca nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Me coloca em Ti, Senhor. Me resgata das minhas vontades. Me resgata desse lugar. Me coloca nesse lugar de acalento, esse lugar de amor. Esse lugar onde eu posso ter vida e vida em abundância. Vida em Cristo. O Senhor é a minha arca. O Senhor é o meu refrigério. Senhor, eu te peço, Senhor, o Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. O Senhor é o meu único e suficiente Salvador, Senhor. Não há vida fora de Ti, Senhor. Me mantenha conectado a Ti, Senhor. E eu manterei meu coração pertencendo a Ti, Senhor. Hoje e sempre, Senhor. Para que a Tua glória se manifeste sobre a minha vida, Senhor. Derrama sobre a minha vida, Senhor, o Teu Santo Espírito, Senhor. Derrama sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre a minha carne, sobre todo o meu ser, Senhor. Que eu seja cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua misericórdia, cheio do Seu amor, Senhor. E que eu possa ser transformado de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Se você fez essa oração, você deu o primeiro passo para que o Senhor possa começar a fazer a sua obra em sua vida, no seu coração, nas suas emoções, através do que o Senhor fez naquela cruz, que Ele pôde te trazer vida. E hoje você está iniciando, né, a sua jornada com Ele. O que eu te aconselho é que você possa continuar agora em oração, você possa fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar, né, e orar ao nosso Senhor, continuar uma conversa. Orar é uma conversa. Orar é você conversar com Deus. Ele é seu melhor amigo, Ele é seu companheiro diário, e Ele que vai te direcionar. Né? Eu peço que você faça suas orações, entregue, rasgue seu coração, derrama suas emoções, tudo. Entregue tudo ao Senhor, as suas dores, as suas frustrações, as coisas que, de repente, você precisa ainda liberar perdão. Né? Você tem que pedir
peça perdão a Deus por ter caminhado tanto tempo nesses caminhos, né? Continua falando com o Senhor, continua buscando a Ele em espírito e em verdade. Esses são esses que Ele está buscando. Os verdadeiros adoradores são aqueles que buscam a Deus em espírito e verdade, aqueles que amam a Deus. Você está apenas iniciando seu caminho aqui, então se permita conhecê-lo. Eu te aconselho também, baixe um aplicativo no seu celular da Bíblia, né, para você começar a ter um primeiro contato com a palavra de Deus. Continue seguindo aqui o nosso conteúdo do canal, para que você possa continuar recebendo também da palavra de Deus. E no segundo momento também, busque uma igreja. Nessas orações que você vai começar agora, já peço para o Senhor te direcionar para uma igreja bíblica, uma igreja que, né, segue os caminhos do Senhor, conversa com Ele para Ele te direcionar. E num outro momento, né, mais para frente, que você possa também estar se batizando. Isso também não é algo que você precisa ficar postergando muito, né? Nós vemos na Bíblia que muitos, assim que se convertiam a Cristo, recebiam a verdade do Evangelho, que lhes era imputada a justiça de Deus, eles já se batizavam, né? Então, busque, né, se entregar totalmente a Deus, se entregar de coração a Cristo. E você vai ver que, se você fizer isso, Ele vai te honrar com uma vida com Ele, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado se vocês ficaram quem ficou até aqui, até o final dessa live. O que eu posso dizer é que vocês continuem em oração, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, estudando, como eu falei aqui. É importantíssimo você estudar, compreender as Escrituras em toda a profundidade do que ela tem para te oferecer, e comunhão com o Espírito Santo todo santo dia, que você continue em comunhão com o nosso Senhor. E eu te aconselho também, e eu te peço que você possa estar aqui também na próxima live. Eu vou avisar aqui nos stories, né, aqui, em algum momento, para que vocês possam estar acompanhando a próxima live. Eu vou falar o que contamina é o que sai da boca. Eu vou falar um pouco sobre isso, e que é a sequência aqui dessas lives, para que a gente possa estar crescendo em Cristo, tá bom? Então é isso, que vocês tenham uma excelente semana. Vou fazer aqui uma última oração para a gente fechar aqui, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, abençoando a sua vida durante essa semana. Receba o Espírito do nosso Senhor no seu coração, que você tenha uma semana abençoada, debaixo da vontade do nosso Senhor, debaixo do amor dele, debaixo do seu poder, da sua maravilhosa graça, da sua misericórdia. Busque a Deus todo santo dia, busque a Deus em profundidade, busque conhecê-lo através das suas Escrituras. Senhor, derrama no coração de cada um aqui, Senhor, a tua graça, a tua maravilhosa graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a sua generosidade, que todo fruto do Espírito Santo possa ser derramado em cada coração, Senhor. Que nós possamos caminhar em Cristo, caminhar na tua vontade, caminhar no teu coração, Senhor, sabendo que temos que seguir aqui o que o Senhor fez, Senhor, sermos caminho de bênção, caminho de amor, Senhor, caminho de apresentação do verdadeiro Evangelho, Senhor, que possamos direcionar as nossas almas para o verdadeiro Evangelho, para a tua bondade, para que o teu amor possa fluir aqui nesse mundo, um mundo que necessita da sua palavra, que necessita do teu Evangelho, necessita que o seu amor chegue aos corações, Senhor. Então, nos direciona o seu povo, seus filhos e suas filhas, para que possamos caminhar debaixo desse amor, debaixo da sua vontade, do seu maravilhoso Evangelho, da sua maravilhosa graça, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então é isso, pessoal. Tenha uma semana abençoada e não se esqueça, Deus te ama, e continue perseverando no Evangelho em Cristo. Então é isso, pessoal. Fique na paz do Senhor e até a próxima live. Fique com Deus.